graças. Boa tarde. Vou tentar falar despacito, não domino espanhol. Eu que fico muito agradecida pelo convite, Cristóvão, e também por estar nesse momento de homenagem discutindo o trabalho de Ricardo Salas, que esteve nos visitando em Pelotas e nós pudemos conviver nos seus cursos, no jantar, em minha casa com meu marido. Então foi um prazer também essa convivência afetiva e humana que nós temos além do mundo acadêmico. Também tomei a liberdade de modificar essa comunicação e vou optar em colocar os slides porque eu tenho algumas imagens e algumas coisas podem facilitar também no entendimento. Fiz uma leitura aqui, né? Então, eu começo a minha comunicação agradecendo pelo convite e participação nesse evento, em especial a discussão em relação à obra Sagrado e Humano para uma Hermenêutica dos Símbolos Religiosos. O título, então, Religiosidade entre os Pomeranos da Serra dos Tapes, Brasil, reflexões baseadas na obra. Adiante eu irei explicar do que se trata, localizar um pouco também essa região e localizar um pouco os estudos. Tal obra, O Sagrado e Humano, né, professor Ricardo Salas, começo a fazer uma certa cronologia. Me chegou pelo colega Jovino Pizzi, que agradeço aqui também, né, por estar compartilhando esse momento, por fazer parte do Observatório de Patologias Sociais, na qual o professor Jovino foi o que empreendeu esse observatório, que nos convidou e foi o qual também com financiamento por dentro do observatório que eu pude também realizar a minha visita de pós-doutorado ano passado na Alemanha. Então é um projeto que nós estamos tendo e também nessa convivência também queremos, né, dar o retorno. E essa obra me chegou pelo colega Jovino Pizzi, mas não pelo observatório. Quando compartilhamos a disciplina obrigatória de doutorado, tem uma disciplina obrigatória que é para todos os doutorandos, independente da nossa linha é linha 1, Filosofia e História da Educação, mas e estávamos estruturando a ementa. Essa disciplina era considerada obrigatória para os ingressantes e trata da epistemologia da ciência, ou seja, discussões abrangentes do pensamento educacional. Nesse sentido, tornava-se importante abordar elementos que permeavam os sentidos da existência e das constituições do humano na simbologia do sagrado e humano. O mais interessante da obra, que vou cotejar com os meus estudos, também é que se centra na área da filosofia, ou das ciências da religião, e uma historiadora da educação, que é uma outra área, acho que creio que seja a única que estou numa área mais distante aqui de estudos, vai tentar apresentar algumas reflexões a partir do meu objeto e área de estudo também. Então, eu trago aqui um pouco o locus dessa pesquisa, que é na Serra dos Tapes. A Serra dos Tapes está localizada nessa região do mapa em vermelho, né, que é um conjunto geográfico na localidade meridional do estado, da província, da região do Rio Grande do Sul, que foi concedida aos imigrantes pomeranos pelas chamadas terras devolutas, ou seja, nessa serra não havia ocupação dos latifundiários, dos agros. Nesse conjunto de terra, os indígenas já estavam presentes. Ainda era o que havia sobrado. E a imigração, como foi considerado terras que não tinham presença de ninguém, porque os indígenas não eram ninguém, eles foram empurrando e dizimando. Ainda nesse período do século XIX, se tinha uma política de branqueamento racial que o governo brasileiro, no século XIX, alinhado às políticas eugênicas é a mesma coisa, eugênicas, queriam trazer imigrantes europeus, nesse caso, alemães e italianos. Nesse período, especificamente nessa terra, em 1866, a Alemanha ainda não era unificada e vinha povos de várias regiões para essa área. A maioria veio do estado da Pomerânia, nesta área. Mas nos registros do Brasil, todos que falavam a língua alemã, tanto austríacos como suíços, eram considerados alemães na historiografia. De forma histórica,
eu coloco aqui o Brasil no mapa, né, onde está a Pomerânia ali, foram cristianizados na Europa, mas muito ligados à cultura pagã, como toda a Europa foi cristianizada. Mas os pomeranos, especificamente, eram ligados a celtas e vendes. Tinham forte ligação com a terra, até hoje são agricultores, né? Hoje, atualmente ligados à fumicultura, tabaco e soja, agronegócio da área de soja. Apesar de não ter sido concedidas, foram pequenas propriedades de 25 hectares, e ainda se manter um modelo de minifúndio na região. Canguçu, que é a cidade da Serra dos Tapes, é considerado o maior minifúndio da América Latina. Os pomeranos agora, recentemente, anos 2000, que tomaram para si essa identidade porque antes a negavam, consideravam seu dialeto inferior, porque era oralizado, diferente da língua alemã, e o reforço do uso da língua alemã nos espaços públicos como igreja e escola. Recentemente, muito em função do turismo, da questão de rotas turísticas, né, há uma reinvenção e um conceito que se chama a pomeraneidade. Esse conceito pomeraneidade eu discuto numa das minhas últimas publicações, e eu digo assim, apoiado em Barth, Portignar, Streif, Fernart, né, da etnicidade, do ponto de vista de percursos acadêmicos, talvez não conseguimos definir exatamente o que é a pomeraneidade, pois a identidade e a etnicidade, na nossa concepção, são sempre relacionais e construídas na contrastividade e no autorreconhecimento. Por isso, em muitos casos, para demarcar uma certa identidade, é importante perceber aquilo que não define o pomerano, ou seja, quais as relações de contraste da pomeranidade com a germanidade e com a brasilidade, por exemplo. Então, essa perspectiva antropológica apresentada nas pesquisas evidencia que a pomeranidade é constantemente reinventada, refletindo não apenas as tradições do passado que eles acreditam que existe, mas também as influências contemporâneas dos interesses turísticos e econômicos. Talvez alguma coisa se aproxima com as festas que o senhor falou, né? Os estudos, então, vão dizendo que essa pomeranidade, talvez eles tenham um contorno, e o contorno ele não é fixo. Há um contorno ali, porque ainda não é possível afirmar que há uma definição clara. Nem temos certeza se é necessário ter, né? Alguns aspectos fornecem pistas de como ela se forma. Há uma ligação com a terra, sendo o turismo rural estimulado nessa mancha cultural da Serra dos Tapes. Há a ligação de vínculos comunitários religiosos, né, até hoje, que ainda reverberam na organização da escola pública. Há disputas de memórias na narrativa histórica dos pomeranos e nos costumes considerados típicos. E mais importante, há movimentos e reflexões que permitem problematizar esses diferentes aspectos, especialmente a partir de chaves teóricas da historiografia mais fluídas, né, como identidade negociada, tradição reinventada, né, comunidade imaginada, etnicidade. Esses pomeranos trouxeram muitas práticas da religião popular, como benzeduras, amuletos, dizeres, que foram suplantados pelo luteranismo oficial que chegou logo em seguida da migração. Eu pesquiso, então, pomeranos ligados à religião luterana. No entanto, ao chegar ao Brasil, aconteceu um movimento de pomeranos que se organizaram na sua própria igreja e se organizaram em igrejas independentes. Eles não queriam ter ligação com a igreja oficial. Houve uma resistência que até hoje essas igrejas independentes luteranas persistem nesta região. Então, os exemplos, né, nós temos também, que eu quero mostrar em imagens depois, né, que são as cartas do céu, as cartas de proteção, os casamentos, do que é o rito do quebra-louça. Então, todos esses uma fronteira entre a religião popular e a religião institucional. Então, algumas reflexões. O primeiro ponto é a religião como elemento étnico, tomando de emprestado a religião, nesse caso, combate, né? Que necessita de uma comunidade de pertencimento. Ela é construída, legitimada pelo sentido de pertença nos grupos. Eles precisam compartilhar os mesmos valores, os grupos nesse sentido, né?
O autor define esses grupos com características gerais em comum. Eles se auto-atribuem uma origem e são reconhecidos localmente como distintos. Cabe destacar que se entende que as identidades são relacionais e não naturalizadas na forma essencialista. Elas são mobilizadas nas diferenças, com outros grupos, na fronteira. Então, tomando emprestado Barthes, ele diz: a etnicidade não é vazia de conteúdo cultural. Os grupos encontram cabides nas quais se realçam, mas ela nunca é também simples expressão de uma cultura já pronta. Ela implica sempre um processo de seleção de traços culturais. Nesse sentido, toma a religiosidade, a etnicidade e pertencimento e percebo movimentos e simbolismos que transcendem a religião oficializada do luteranismo. E essa transcendência ficou, como eu falei, nas comunidades livres. Desculpa, depois de chegar lá. O segundo ponto que eu quero colocar, no número 2, que é essa religiosidade que permeia entre o popular e o religioso institucional. Já outros estudos abordaram as igrejas independentes. Quando os imigrantes chegam, eles queriam organizar uma comunidade independente porque eles não queriam que nenhum pastor ou pároco ou padre dissesse o que eles deveriam fazer. Literalmente, nas fontes nós encontramos assim: nós queremos um pastor que sente no boteco, no bar, e tome uma cachaça conosco, tome um aguardente. Nós queremos uma pessoa que não nos diga o que nós temos que fazer, que nós queremos uma pessoa que vai organizar nossos ritos, o batismo, crisma, casamentos, mas seja uma associação comunitária, né? Então, mas assim mesmo houve elementos fortes de aprendizado da Bíblia, do catecismo, da escrita em alemão, né? Mas eles ainda preservavam essas práticas das bruxarias, que a gente chama, das benzedeiras, amuletos, superstições, rituais, né? Com um olhar cuidadoso, uma orientanda de doutorado que estava fazendo a nossa disciplina, agora já doutora, em dezembro, Simone Gomes de Faria, publica uma resenha sobre a obra de Savas. E ela diz assim: a modernidade implantou um modelo sistema-mundo, no qual os continentes transformaram-se em um sistema-mundo monocultural, ou monoliticamente homogeneizado e consolidado a partir de uma única figura religiosa, ou cristianismo. Por isso, a hermenêutica intercultural é importante para que se busque, para além de um encontro cultural, como também de saberes e práticas em um sentido plural. As religiões tradicionais tiveram uma capacidade criativa para responder em termos religiosos e culturais às ações das religiões universais, gerando novas e inesperadas sínteses culturais em uma perspectiva epistemológica e metodológica aberta para um novo entendimento de ethos cultural. Nesse entremeio, as informações esclarecidas pela obra da experiência humana não podendo ser entendidas apenas em um viés universal particular, ou particular universal, e sim uma perspectiva plural. Então, essa obra ajuda a pensar os símbolos religiosos, que é o terceiro ponto, né, do contexto pomerano, que entremeia. Então, eu trago 3 autoras que vai falar sobre essas práticas. Uma autora é a Joana Bahia, que ela vai escrever sua tese, foi há muito tempo, entre os pomeranos de outro estado, do Espírito Santo, próximo ao Rio de Janeiro, que ela vai dizer como os pomeranos mantiveram essas práticas ainda sob a égide da religião institucional luterana, né? E usaram todos os tipos de simbologia na sua vida. Não, por exemplo, um dos exemplos, a água do batismo, que a criança era batizada, eles levavam a água para a criança tomar, para se proteger. As benzeduras também, para alguma questão, também para a precariedade da saúde, também eram os motivos, né? Benzer algum mal-olhado, ou pessoa que estava com algum problema, né? Então, a Sheila Robert Yankee trabalha com as cartas do céu, né? Que é, na verdade, as cartas do céu. Aqui tem um exemplar dessas cartas do céu, né? Que ela conseguiu em Pelotas, no caso, né? E essa autora vai falar que os rituais mágico-religiosos dos pomeranos participam dessa exigência classificatória, na medida em que cada gesto, canto ou invocação colocam cada coisa em seu lugar. A causalidade mágica é efeito da causalidade social.
Os atributos mágicos que marcam cada momento do desenvolvimento do pomerano parte da tradição oral, transmitida de geração em geração, especialmente, centralmente pelas mulheres. Trabalho, comércio, cotidiano são os temas preferidos dos homens. Crianças e religião, por sua vez, são considerados como assuntos de mulher. A parteira, apesar de ter certa formação, tinha-se amuletos de sorte. Também havia uma simpatia para que a placenta não ficasse dentro após o parto, causando infecções. Colocava-se a camisa do pai do lado avesso em cima da barriga da mãe. Muitos pais, após fumarem cachimbo, colocavam as cinzas no umbigo da criança. Após o primeiro banho do recém-nascido, a água deve ser despejada em cima de algo bem verde, de preferência sobre uma roseira de cor vermelha. Assim a criança terá faces rosadas, porque vale a ter saúde. Todas as simpatias constituem um conhecimento que é partilhado por todas as mulheres da comunidade, exceto pelos pastores, que não viam com boas práticas. E o casamento quebra-louças também é outra, antes de eu falar aqui, que é a bênção da mulher, que benze o casal um dia antes do casamento oficial, quebrando as louças, né? Os pratos, louças, pratos, e aí depois eles fazem o ritual de varrer. Então, se quem varre mais é o que vai mandar no casal. E a questão das cartas do céu, vocês podem ver uma imagem, elas foram trazidas por imigrantes europeus ao Brasil e se tornaram importantes fontes de fé. Apesar de ser criticadas como fonte de superstição, durante séculos a tradição literária das cartas do céu surgiu dentro do movimento eclesial. Esse acesso às cartas do céu foi encontrado em arquivos de bibliotecas na Alemanha e também entre descendentes do Brasil. Vários historiadores, né, foi colocado. Então, eu coloquei em seta aqui, a eficácia das cartas do céu reside na fé no suposto poder mágico atribuído ao seu texto, ou palavras no uso de um conjunto de letras, palavras ou sílabas aparentemente sem sentido. No exemplar analisado, existe a letra B, K, B, D, e é uma questão sem sentido depois das palavras ali, né, que está em latim, né. Trata-se de uma composição que reúne textos independentes, emoldurados por uma introdução, uma fórmula de encantamento ou uma lenda, que consequentemente explicam a utilização e eficácia da fórmula. Eu vou passar rapidamente, as lembranças de batismo, que é um outro texto, né, que vai se colocar também como importantes noções. A primeira imagem aqui, né, ela mostra que eles davam para a criança dar um grão de milho, que ela seria uma boa agricultora, dar uma costura, uma linha, a mulher seria uma boa cozinheira, né? Então, tudo isso, a religião tradicional, né, vai proibindo essas coisas, mas ainda coexistindo junto com a religião. Então, eu fico pensando, né, voltando um pouco ao texto de Salas, que é o objetivo, e eu tive que correr, o capítulo 6º, a religião tradicional, cristianismo, identidade cultural, avança no terreno da cultura e se refere a processos não apenas simbólicos ou míticos, mas também sociais, econômicos e políticos. O problema da identidade étnica se vincula ao tema do imaginário de que trata o livro, dado que os Mapuches consideram a religião tradicional como um elemento fundamental da identidade. Ademais, as reinterpretações atualmente presentes em sua religião evocam várias questões do que é específico e do que foi incorporado ao cristianismo. A questão da identidade carrega um problema de interpretação intercultural bastante complexo, ou seja, trata de se definir a outra religião, podendo correr o risco de delimitar a nossa própria visão religiosa, sendo um eixo importante tanto para os indígenas e para quem as estuda. Pois o que define os nós, os deles? Então, finalizo apontando que a temática supracitada serve como escopo para quem estuda etnias e os processos migratórios. Portanto, entendo que as religiões asseguram um ordenamento de valor em cada cultura. Assim, dentro dos processos étnicos, há um emaranhado de símbolos, imaginários religiosos, que precisam ser analisados a partir de uma rede de significações e operações teóricas e metodológicas no encontro com culturas distintas. Ao nos aproximarmos de uma cultura diferente da nossa, requer que nos compreendemos com maior profundidade. Nesse viés, é imprescindível examinarmos a noção filosófica da hermenêutica intercultural, pois dentro desse marco é relevante o estudo das pautas tradicionais de desenvolvimento com as novas culturas. Então,
Sendo assim, o papel da linguagem e da simbólica religiosa é imprescindível para que se possa ser ético ao adentrarmos em contato com o interético, em busca de uma cultura que realmente seja enriquecedora e um diálogo que propicie a hospitalidade entre a cultura nacional e a do imigrante. Eu acelerei um pouco, então eu fico muito grata. Não tenho nenhuma questão direta, mas seria mais uma reflexão, né? Então, desculpa, a resenha está aqui, a professora nessa revista publicada. Muitas graças.